Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, e também encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade é possível, está próxima de nós, só que para alcançá-la, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, como bons jardineiros espirituais, vamos arregaçar as mangas e trabalhar. E para auxiliar, hoje nós temos uma passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Vou repetir: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. O que significa isso? É meio complicado compreender as palavras do mestre, mas Jesus não deixa margem a hesitações. Claro. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo do testemunho que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muitas vezes, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores da compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra, vitorioso na parte mais alta do entendimento. Então, chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades e vulto. Isso porque não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, não sabem separar as frivolidades dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Então, é imperioso que se precatem contra o perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada. Atenda-se, antes de tudo, ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo a lâmpada do esforço próprio, mas que não prejudique o serviço divino de ascensão por receio de melindres pessoais às convenções puramente exteriores. O que acontece? Normalmente, o discípulo ou o aprendiz, nós não somos discípulos, não. Discípulos foram aqueles que estiveram com Jesus lá no início da sua missão, um que outro reencarnou com uma missão específica, no caso Allan Kardec, era um discípulo de Jesus, e todos nós estamos aqui na base, nós somos aprendizes. Então, nós temos que cumprir a nossa obrigação sagrada. E qual é a obrigação sagrada? É nos melhorar, é fazer a nossa reforma íntima, nos transformar em pessoas melhores, e a partir da pedagogia do exemplo, como fez Jesus, mostrar ao mundo como devemos agir. Só que o que acontece? Por isso que Jesus fala que não desça para tomar as alfaias. Significa o quê? Que quem já está caminhando para uma situação espiritual melhor, não desça para tentar auxiliar alguém, para levantar um caído. Continue seu caminho. Fazendo o quê?
a sua reforma íntima, e, fazendo isso, nós estamos ajudando o mundo a evoluir. É claro, precisamos fazer todo o bem possível, mas não significa que não demos a mão a quem precisa. Temos que dar a mão, estender a mão, mas não podemos descer ao nível daquela pessoa. Então, e Jesus fala a respeito do lar. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, ou seja, das pessoas que o povoam. Aqui, Jesus utiliza o termo alfaia como seres humanos. É importante lembrar que o lar é transitório, pelo lado terreno, e é perene pelos seus fundamentos espirituais que lhe constituíram a base. Então, um homem não será superior porque satisfaz opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. E o que acontece? Normalmente nós nos preocupamos muito com as opiniões alheias. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um tolo, fazendo bem, não retribuindo na mesma moeda, oferecendo a outra face e perdoando? Mas isso é o nosso caminho de evolução. São as leis divinas. Ou melhor, as leis divinas são as leis morais que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que não é nada mais, nada menos do que uma explicação dos 10 mandamentos de Moisés, que Jesus havia compactado em 2, amar a Deus e amar o próximo, só que para podermos amar a Deus e amar o próximo, nós temos que colocar em prática a lei moral. Por exemplo, Kardec começa pela lei de adoração, depois vai para a lei do trabalho. Estas são os nossos deveres para com Deus. Depois vem lei de reprodução, conservação, destruição, são os nossos deveres para conosco mesmo. Temos que cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. E depois vem as leis de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, que são os nossos deveres para com o nosso próximo. Não podemos esquecer que nós estamos encarnados na Terra em busca de quê? Em busca de evolução espiritual e também de auxiliar aqueles que necessitam. Então, utilizando sabiamente essas leis, estaremos cumprindo o nosso dever para com os outros. E, finalmente, Kardec nos coloca a 10ª lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, que é o resumo de todas as outras. E lá, nesta lei de justiça, amor e caridade, ele nos coloca o homem de bem, que é o exemplo que nós devemos seguir. Então, a partir do momento que nós compreendemos o que é um homem de bem, que ama, acima de tudo, a Deus e ao próximo, respeita os direitos dos outros como quer que respeitem os seus, estaremos aí dando um grande passo da nossa evolução. Pense nisso. Um bom sábado. Aproveite, conviva com sua família, com seus amigos, se divirta, cuide da sua parte espiritual, e estaremos juntos novamente no amanhecer do domingo. Um beijo no coração e até lá, então.